Eu leio a sua sina porque eu bebi da ciência por uma taça de loucos. Gente, hoje eu queria falar sobre uma prática dentro de algumas escolas, algumas vertentes do budismo, conhecido como Tulku, tá? Ou vamos colocar de uma forma mais fácil, transmigração da alma. Não é tipo aquele filme, ou quase, do Chuck, né? Onde ele fala Shambhala e aquele homem, né? Ele transfere a alma dele para o corpo do boneco. Mas existe uma prática dentro do budismo que algumas pessoas, já ouvi até algumas pessoas comentando, que não deixa de ser uma espécie de magia negra com nomes mais bonitinhos, tá bom? Eu estou trazendo aqui um livro. Eu gostaria de ler para vocês sobre a prática de Tulku, tá bom? Vamos estar falando sobre isso. Como que o Rinpoche, ele consegue transferir a consciência dele. É tipo assim, ele deixa esse corpo, ele vai para uma nova vida, vai ocupar um novo corpo, mas ele ainda mantém a consciência dele daquela existência anterior ativa. Há quem diga que a Rainha Elizabeth, gente, isso é só teoria conspiratória, eu não posso provar o que eu estou falando, mas eu já ouvi dizer que a própria Rainha Elizabeth, pode ver que o caixão dela é todo especial, feito de um material especial, né? Isso já foi comentado aqui até na plataforma. É como se fosse para prender ali aquele espírito, aquela energia, ela não pudesse sair dali. E dizem que no momento certo eles fazem um ritual e a alma dela, a consciência dela transmigra para um corpo. Eu tenho minhas desconfianças que ela já esteja entre nós e na neta, na Charlotte. Gente, isso é uma teoria conspiratória, eu não posso provar o que eu tô falando. Mas eu acho que a Betinha já habita o corpo da netinha. Então eu vou falar agora um pouquinho com vocês sobre o Tulku. Opa, caiu aqui. Vamos falar sobre essa questão transmigratória, tá bom? Deixa eu colocar aqui o livro. Bom, gente, o Tulku, né, a reencarnação consciente de um mestre espiritual, é o nome dado a um lama que, ao morrer, tá, renasce novamente numa forma consciente, tá? Para continuar o trabalho dele, o trabalho espiritual. Não é uma descida da alma para um outro corpo, por assim dizer, tá bom? A continuidade da consciência iluminada daquele mestre que toma forma novamente para beneficiar os seres. Então, como é que isso funciona? Vamos lá. Como é que funciona essa transmigração, né? Bom, o lama, no caso, ele decide renascer, tá bom? Então, ele aqui fala que ele decide renascer, tá? Um mestre de alto nível, como, por exemplo, o Rinpoche, tá? Faz votos de Bodhisattva. Bodhisattva é como se fosse santo, tá? Só que Bodhisattva é uma pessoa santa, né? Então, o Rinpoche faz votos de Bodhisattva e escolhe conscientemente retornar ao Sansara, que é a roda das encarnações. Ele não reencarna por karma, mas por compaixão. Então, não é que ele tem um karma para ser resgatado, tá bom? Ele reencarna por compaixão. Então, no momento da morte, ele direciona a sua consciência. Olha aquilo que eu falei, né? Ele direciona a consciência, então ele ainda tem consciência de quem ele foi, de quem ele é. Aquela consciência se mantém através de práticas avançadas, tá? Como o Poa e os yogas tântricos, tá bom? Ele mantém, então, a lucidez, ele guia a consciência dele, direciona a sua própria vida. Aí eu me lembro daquele Shambhala do boneco Chuck, gente. Ai, pelo amor de Deus. Há quem veja isso como uma prática de magia negra. Há quem veja isso com esses olhos, tá bom? Bom, aqui fala assim, que isso não é visto como transferir a alma, mas sim continuar a corrente mental
Depende do ponto de vista, né? Então, isso pode incluir sonhos de mestres, visões, oráculos, instruções deixadas antes da morte. A pessoa, no caso, vai saber de coisas que só aquele lama sabia, né? Aquele Rinpoché. Presságios astrológicos que vão determinar quem para que corpo que aquela alma migrou, né? Aquela consciência migrou. A criança é encontrada, né? Entre 1 a 3 anos, e provavelmente reencarnação mostra, não é um reencarnar, um renascer, tá? Uma sabedoria incomum, um reconhecimento espontâneo de objetos do lama anterior, afinidade com mantras e práticas, comportamento compassivo e maduro, confirmação pelos lamas. Aí altos mestres vão verificar, né? Cartas astrológicas, eles vão jogar os búzios tibetanos, estão vendo só como não é só a religião de matriz africana que tem os balangolangos, gente? Vocês sabiam que tem corporação no budismo? Não são todas as vertentes, mas tem corporação no budismo, tá? É essa parte do budismo mais xamânico, esse do Tibete, por exemplo. O das Filipinas. Aí vem o teste de reconhecimento, sinais dados pelos protetores, tá bom? Então, a criança começa o treinamento. Ela é entronizada como um tuco e é educada desde muito cedo nas tradições espirituais anteriores. Então, transmigração da alma. No budismo tibetano, eles dizem que não, né? O budismo ensina que não há uma alma eterna, anatman, tá bom? Há uma corrente de consciência, como uma chama que acende outra chama. Você pega uma vela, tem uma vela apagada, faz assim, aquela vela que está apagada, você pega a chama dessa vela aqui e acende essa vela aqui. É chamada de transmigração, tá? É uma chama que acende uma outra chama. Então, a nova vida continua, né? Padrões kármicos, sabedoria, mas não é a alma vigiando. Perdão, vigiando não, viajando. Ai, gente, agora quem viajou fui eu. Então, aqui diz assim, você não é o mesmo de ontem, mas também não é completamente diferente. Assim nasce uma nova vida, tá? Então, o caso mais conhecido do Dalai Lama, o Dalai Lama é considerado a manifestação de Chenrezig, o Bodhisattva da compaixão, ou Avalokiteshvara, né? E ao morrer, ele se mantém consciente durante o bardo, que é a passagem, o estado pós-morte, bardo, direciona a sua consciência para a próxima existência. Alguns falam encarnações, eu prefiro a palavra existência. E é encontrado novamente por meio de sinais proféticos, tá bom? E as práticas que permitem isso, né? O Po, a transferência da consciência, o Tummo, o calor interno, o Mahamudra, yogas de sono e de sonho, controle do bardo, o estado entre vidas. Então, eles conseguem, de certa forma, meu povo, eles conseguem se lembrar da existência anterior. O budismo não diz que isso é uma transmigração tipo da alma. Há quem diga, vou repetir, que esse tipo de prática foi feito com a Rainha Elizabeth. E eu tenho minhas desconfianças que Betinha virou a netinha Charlotte. Teorias da conspiração. Bom, como eu tinha prometido que eu ia falar das práticas de magia negra dentro do budismo, não considerem, por favor, senão algum budista vai me apedrejar aqui. Tá aí, só para vocês pensarem. Seria magia negra? Ou só uma forminha bonitinha da gente falar que transmigrou a consciência e a alma para um outro corpo? E se for verdade?